Oferta da viúva pobre. Jesus estava no pátio do templo olhando o que estava acontecendo e viu os ricos pondo dinheiro na caixa de ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: Eu afirmo a vocês que essa viúva pobre deu mais do que os todos, porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Jesus fala da destruição do templo. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: Chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído e não ficará uma pedra em cima da outra. Perseguições e sofrimentos. Aí eles perguntaram: Mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: Eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou: Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados, e isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Jesus fala da destruição de Jerusalém. Jesus disse ainda: Quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo, e quem estiver no campo, que não entre na cidade, porque aqueles dias serão os dias do castigo, e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias, porque virá sobre a terra uma grande aflição, e cairá sobre essa gente um terrível castigo de Deus. Muitos serão mortos à espada, outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo, e os não-judeus conquistarão Jerusalém até que termine o tempo de eles fazerem isso. A vinda do Filho do Homem. E Jesus continuou: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra todas as nações ficarão desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. A lição da figueira. Em seguida, Jesus fez essa comparação. Vejam o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. A necessidade de vigiar. E Jesus terminou dizendo: Fiquem alertas, não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem. Quando ele vier, Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras e ficava ali até de manhã, e todo o povo ia de madrugada para o templo a fim de ouvi-lo.
capítulo forte, esse capítulo. Falando da viúva, o valor, ele não está no ouro, no dinheiro, e sim no seu coração. A estrutura humana, ela vai passar, mas Deus ele vai permanecer, mesmo que o templo for em Deus. Então, essa figura de linguagem do templo, o templo vai ser destruído, ele está falando também da estrutura humana, a estrutura física, mas ele também está falando do templo que era ele e da estrutura humana do templo que nós somos. Porque imagina quantos cristãos passaram pelo mundo e morreram, deixaram seu legado, uns seguiram, outros não. Quando você ouvir falar de guerra e de muitas coisas, você ainda não vai ser o fim, porque o fim vai ter perseguição. Muitos que estiverem lá falando ao meu respeito será preso. E por incrível que pareça, isso já vem acontecendo, né? O Canadá, no Brasil, teve um pastor, um padre, acho que foi um pastor, que é mais fácil pegar pastor do que padre, porque a Igreja Católica ainda é muito forte. Então, um pastor, ele foi indiciado no Brasil por falar que a estrutura do casamento é homem e mulher e tudo que vem diferente disso vem do maligno, vem do diabo. O cara falou isso à luz da Bíblia, estou falando, já deixando bem claro, à luz da Bíblia, e o cara foi indiciado e está sofrendo perseguição. No Canadá já tem pastores presos, China, não preciso nem dizer, né? Coreia do Norte tem famílias inteiras que são enterradas vivas, Irã, Hamas, enfim. Só que tem lugares livres. Ainda tem lugares livres. Então, a perseguição aos cristãos, ela não está sendo absurda ainda. Perseverança. A perseverança na presença, se a gente continuar na presença de Deus e perseverar, é ali que ele vai ganhar a nossa alma. Porque o maior perigo não é o fim. O maior perigo é você não estar preparado quando o fim chegar. Esse é o maior perigo. O maior perigo, e Jesus ensina a gente a orar. Então, o que Jesus pede? Jesus ia no templo para levar a mensagem para os que dormiam. Galera, a gente que está acordado, vamos levar a mensagem para os que dormem. Jesus ia ao templo para fazer isso. E de noite o que ele fazia? Ele se retirava para orar. Oração é fundamental. E como que você deve orar? Vai no seu quarto sozinho, ajoelha, senta, o que você for fazer e ora. Ora, pode falar em voz alta, pode falar em voz baixa, pode orar na sua mente. Deus, ele sabe o que você quer antes de você pedir. Ora. Agora eu vou deixar uma questão para vocês, eu quero saber a resposta de vocês. Me responde uma. Por qual motivo o mundo persegue os cristãos? Por qual motivo? Porque o cristão, ele prega paz, ele prega amor, e ele só prega porque ele quer a salvação do próximo. É só o que ele quer. Agora, por que motivo ter um ódio tão grande quanto o cristão, ao ponto de o Canadá eles tornar partes da Bíblia discurso de ódio? Porque é contra a minoria. Que minoria, galera? Se liga, todo mundo é humano. Qual é a minoria? Acorda pra vida. Se é um bicho em extinção, para de ser burro. Se liga. Não compra essa ideia. De minoria, todo mundo. Cara, é o mesmo sangue, é a mesma pele, é a mesma estrutura. É um cérebro só. Guerra, galera, a gente está em 2026. Guerra, um país contra o outro. Por papelinho. Papelinho. Você já pensou? Para e pensa nisso daí. Você já pensou nisso daí? Que as pessoas se matam por papel? Galera, em 80 anos, 100 anos, todo mundo vai morrer. Putz, você vai pro saco, velho. Você vai morrer em um tempo ou outro. Não tô falando que ninguém vai te matar, não. Em mais tempo, menos tempo, você vai pro saco. Pra quê?
guerra para provar poder. Olha como essas pessoas são fracas. Fracas. Dentro delas, homens. Por que um homem casado, ele precisa sair com um monte de mulher? Isso é necessidade de se provar, porque a pessoa é insegura. Então, Putin, esses caras, eles são inseguros com eles mesmos. Então, eles, para mostrar poder, tem que matar, tem que soterrar, tem que perseguir, tem que conseguir mais território, porque isso nada mais é do que insegurança. Pensa bem, isso é insegurança. Você perseguir o próximo por pensar diferente de você é a insegurança de si mesmo. Então, esse discurso de minoria, a minoria, coitado da minoria, o cara é inseguro. E a pessoa compra essa ideia, ele se coloca na posição de vítima. Um homem que precisa sair com um monte de mulher, ele tá tão inseguro de si, de ser homem, que ele não consegue ter uma mulher só. Ele precisa se provar para ele mesmo para sair com várias mulheres. Então, galera, você ter mais de uma mulher não é diversão. Essa é a maior arma do diabo. Para quem é casado, isso é simplesmente a necessidade de se provar, porque você não consegue se provar dentro de casa. Você não consegue ser o homem que você deveria ser dentro de casa, e para você se provar, você toma atitudes errôneas, achando que você está certo, e achando que você vai ser mais homem ou menos homem. Mulheres, transformem o seu marido em homens. Transformem, porque se você tratar o seu marido como uma mulher, se você quiser que... Se você tivesse assim, ai amor, hoje olha o que aconteceu, a Filomena ali, ó, cortou a unha e sangrou. Se você esperar que o seu marido olhe, ai, é verdade, ai, que tristeza. Abandona esse cara. O teu marido, ele vai olhar para você, entendi. Cara, a unha da Filomena, você acha que ele tem que se preocupar com mimimi? Homem que é homem não fica com... Nossa, amor, a vizinha da bisneta, da cicrana, da fulana, da amiga, olha, ela ficou com um monte... Isso não é homem. Homem não é curioso. Homem não é fuxiqueiro. Homem não quer saber da vida dos outros. Pergunta pro teu marido o que ele fala com outros homens um dia. Tu já teve essa curiosidade? Sabe o que a gente fala com outros homens? Muitas vezes nada. Por isso que o homem, ele acaba... Por isso que o homem, ele acaba tirando mais a sua vida do que a mulher. Porque o homem que é homem, ele não chega pro outro homem e fala, cara, minha mulher, tá difícil, cara. Minha mulher, ela é assim, assado, ela não me valoriza como homem. Por quê? Porque ele tá se colocando numa condição de inferior. O homem, ele não quer se sentir inferior. Então, ele não vai falar que ele tá numa condição de inferior pro amigo. Mas a mulher fala. A mulher fala assim... Ó, minha unha, eu preciso fazer as patinhas, porque não sei o que lá, porque minha cutícula... Não, meu marido, não sei o que fala sobre o marido. Não necessariamente fala mal, mas ela compartilha situações que não estão confortáveis para ela. Muitas mulheres falam dos maridos. Minha esposa... Fala aí, amor, fala um pouquinho. Eu falo também em ti, eu não falo de ti, é diferente. Quando tem alguma coisa, eu falo para ele também, mas... Às vezes, entre amigas, a gente compartilha algo que talvez possa nos deixar não satisfeitas. E tá tudo bem, o problema é falar mal do marido para as outras. Isso aí, tem um vídeo aqui no canal, inclusive, que eu falo de algumas coisas que nunca devem ser ditas para as amigas. Não, minha esposa, ela disse que quando ela estava em rodas de amigas, agora menos porque a gente mudou, as mulheres só falavam mal dos maridos e ela ficava quieta, porque ela não tinha o que falar. E aí as outras perguntam, e você, fulana? Ela, não, tô bem. Falei, por que você não falou bem de mim, amor? Ela pegou e falou assim, não, porque vai que as outras querem... Vou criar concorrência? Eu não. Vai criar concorrência. Então, assim, pessoal, a esposa de vocês, o marido de vocês, ele tem que se tornar seu melhor amigo, não seu concorrente. Dentro de casa tem que ser um ambiente harmônico, não de guerra. Porque a mulher que precisa ser o macho da casa é porque não tem um macho dentro de casa. E o homem que precisa se provar fora de casa é porque ele não é homem dentro de casa. É difícil ouvir isso, tô ligado, uai. Mas é a verdade.
Família Real, esse canal é para falar sobre a realidade. Esse canal é para falar sobre a verdade, sobre mudança. Em Cristo Jesus você consegue tudo isso. Por quê? Porque, cara, em casa, põe em posição. Ontem minha esposa chegou, começou PBB, eu deitado na cama de noite, PBB. Ela se ouviu alguma coisa do que eu falei? Qual foi a minha resposta? Eu tô prestando atenção no filme. Não ouvi. Ela, por quê? Eu falei, porque eu tô prestando atenção no filme. Mas eu não tinha gastado as minhas 5.000 palavras do dia ontem, eu falei muito pouco. Homem tem em torno de 700 a 1.000 palavras, mulher tem 4 a 5.000 palavras por dia para gastar. Precisava gastar. A minha esposa, ela deve ter umas 2.500, não gasta muito. E eu devo ter umas 300 por dia, que eu gasto tudo no canal do YouTube. Pessoal, Deus abençoe cada um de vocês, a gente precisa atender. Gosto muito desse assunto. Eu desejo que a família de vocês, sem rivalidade, cresça com a família de vocês em Cristo Jesus. Mulheres, valorizem os homens. Como? O cara sai para trabalhar, se você vê o homem quieto, o homem que é homem, tá? Não tô falando da geração... Inventaram um monte de coisa, sei lá que geração que é, X, Beta, HCG, YZ, que é a mais arco-íris do caramba de 6 cores, uma mentira do caramba. Sei lá o que é esse trem aí. Então, assim, homens, valorize os homens. O cara sai para trabalhar, eu sei que você trabalha também, eventualmente, mas chega em casa, e aí, amor, como é que foi? Assista um filme, se chama Prova de Fogo. Tanto para homem quanto para mulher. Assista o filme A Prova de Fogo. Esse filme é lindo. A Prova de Fogo. E aí, amor, como foi seu dia? Como tá tudo bem? Como é que foi o trabalho? Porque se o homem chega em casa, que é um ambiente que ele deveria chegar para ter paz, se ele tem guerra, ele vai preferir ir pro boteco. E aí você pergunta, por que você vai? Aí o cara chega, por que você chegou 10 horas da noite e foi no boteco de novo? Ele foi pro boteco porque ele não quer estar em casa. Porque dentro de casa é um ambiente de guerra. É por isso que ele foi pro boteco. É por isso que ele sai de casa. É por isso que ele foge de casa. Porque ele cansou de estar dentro de casa. Porque dentro de casa é um homem que é paz. Mas dentro de casa é um homem de guerra, então ele prefere sair. Mas para a mulher também é assim. Tem homem que pra mulher também é assim. Tem não homem... compartilha, chega em casa o homem que só quer ficar sentado achando que a mulher é funcionária dele, quando por muitas vezes a mulher tem. E não é que a mulher não trabalha, a mulher que não trabalha fora, ela trabalha muito, porque dentro de casa é um serviço infindável. E tem a maioria hoje em dia das mulheres trabalha fora e trabalha em casa. E aí ela também quer que o marido compartilhe, ajude nas tarefas. E a maioria dos homens pensa que não precisa, que a tarefa de casa é da mulher, ponto. Homens, vão para o Legendários. Se vocês não conhecem o que é isso, vão para os Legendários. Suba a montanha. Suba a montanha. Porque eu era um cara que eventualmente chegava em casa, tudo bem, a gente tinha funcionário, tinha tudo, mas chegava em casa cansado. Eu acho que eu nunca sentei no sofá para ver alguma coisa. Eu sou um cara diferente, mas enfim, vamos pegar um cara normal. O cara chega em casa, senta no sofá e quer relaxar. O Legendário, ele vai fazer você entender que sua mulher que passou também a dificuldade durante o dia, ela precisa de ajuda. E quer relaxar também. É isso. Seja amigo do seu marido, seja amigo da sua mulher. Minha esposa é minha melhor amiga. Eu acho que eu tomei a pior tarefa dentro de casa, que é lavar a louça, é a única coisa que eu sei fazer. O trabalho não acaba nunca. Acabei de lavar tudo, já tem batom no caneco para lavar aqui, ó. Deus abençoe cada um de vocês. Amamos vocês em Cristo Jesus. Leve essa mensagem para os que ainda dormem. Falta só 4 pessoas para a gente chegar a 300. Comemoração. E deixe nos comentários aqui o que você precisa de oração. Mas saiba que a oração por si só, ela tem pouco valor se você não tiver a atitude daquilo que você precisa. Beijo no coração. Amém. Vai lavar o canequinho? Bom. Tchau, pessoal. Vou mal, lavar o canequinho. Aqui, vou lavar o teu canequinho, amor? Aqui é o meu.